Com muita alegria, novamente encontramos-nos diretamente no estúdio da TV Primer, TV São José, para levar a todas e todos telespectadoras e telespectadores mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, para também levar, além da reflexão, algumas notícias muito importantes também, para que as pessoas vivam sempre em maior sintonia com a Igreja Católica, fundada por Jesus Cristo. Ele veio da eternidade para dar a sua vida e como doou no alto da cruz, e pela sua vida, pela sua morte redentora, uniu a divindade com a humanidade. E a humanidade com a divindade que estava interrompida, sem união, desde o pecado de nossos primeiros pais. Pecado de orgulho, quando disseram que queriam ser iguais a Deus e por isso não mais obedeceriam a Deus. E foi nesse momento que Deus, então, os expulsou da felicidade, do paraíso. E você pode ver, se você abrir a sua Bíblia, no livro do Gênesis, das origens, portanto, primeiro livro, abra sua Bíblia, por exemplo, capítulo 3, versículo 19, e você vai ver o que é que Deus disse naquele momento que expulsou nossos primeiros pais, que por causa do pecado de orgulho, veja, eu vou ler aqui para vocês, por exemplo, capítulo 3, versículo 19, está também na sua Bíblia, onde diz: comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó, e em pó te hás de tornar. Veja como nós somos importantes. Não tanto pelo nosso corpo, que é matéria, que vai voltar ao pó completamente. É o que nós vemos as pessoas que são, por exemplo, cremadas, e o que é que sobra? Numa redoma de vidro ali, talvez 2 quilos, 2,5 quilos, 3 quilos, depende do tamanho da pessoa. Então, o que é que sobra? Apenas pó, é a matéria. Agora, nós somos muito importantes por causa do nosso espírito, a nossa alma, que anima esta matéria, esse corpo. E Deus, então, deu faculdades maravilhosas, que são especialmente a inteligência, a memória e a vontade, para que nós, na passagem por esta vida, cada um de nós se esforçasse para, com a graça de Deus, que nunca falta, é o próprio Cristo Jesus, a graça de Deus sempre estará presente na sua vida. Aliás, se você também abrir a palavra de Deus, Mateus capítulo 28, versículo 18, ali logo versículo 20, Cristo Jesus dizendo: eu estarei sempre presente com a minha graça até o final do mundo. Então, que maravilha para nós. Agora, o que Deus quer? Que nós nos esforcemos, que nós procuremos viver na amizade e na graça de Deus. Assim como os pais,
assim como as professoras e professores, e também um aluno deveria sempre gostar de se esforçar nos seus estudos, para ser uma alegria para os professores, para os pais e para o próprio aluno, a aluna. Quantos, por exemplo, hoje formados no ensino médio, ou no ensino fundamental, ou na universidade, ou na especialização, ou no doutorado, enfim, num curso de especialização. Por quê? Porque lutaram, porque se esforçaram, porque deixaram o comodismo de lado, deixaram muitas vezes finais de semana, divertimentos, para se dedicar aos estudos. E por isso venceram na vida. Então, aqui nós nos encontramos nesse momento de reflexão. E por falar em reflexão, estamos iniciando um novo mês. E, consequentemente, a nossa gratidão à Trindade Santa por todas as bênçãos, todas as graças que recebemos no mês vocacional. E continue você, adolescente, você jovem, e também os pais e os responsáveis dos filhos, rezando, pedindo as luzes do Divino Espírito Santo, para que o filho, a filha, os filhos, acerte a vocação para a qual Deus deu as qualidades, as aptidões e deu os talentos para que a pessoa pudesse mais tarde, nos seus estudos, se realizar. E, se realizando, a pessoa se torna feliz. Nós sabemos, vocação acertada, vida feliz. Então é necessário que a pessoa procure estudar um pouco a sua vocação, rezar um pouco ao Divino Espírito Santo. E por falar ao Espírito Santo, vamos, por exemplo, fazer uma oração em louvor ao Espírito Santo, especialmente para que o Espírito Santo ilumine todos os estudantes, ilumine os professores, aliás, ilumine a todos nós para seguirmos sempre por onde? Pelo caminho certo, pelo caminho verdadeiro. E, assim como o motorista dirigindo com atenção, ele vai sempre pelo caminho certo. Mas no momento em que ele se distrai, então é um perigo muito grande para ele, motorista, e para os passageiros que vão com ele. Veja que oração bonita. Ó, vinde Espírito Santo, as nossas mentes visitai, os nossos corações enchei com a vossa graça divinal. Chamados sois Consolador do eterno Pai, excelso dom, sois fonte viva, fogo amor e santa unção espiritual. Ó doador dos 7 dons, os 7 dons do Espírito Santo, o entendimento, a ciência, a piedade, o temor de Deus, a fortaleza, a sabedoria, os 7 dons. Então, especialmente, o dom da piedade e do conselho. Ó doador dos 7 dons, que sois poder na mão do Pai, vós prometido a nós do céu, a bem falar nos ensinai. A nossa mente iluminai e o vosso amor em nós vertei. Nós somos fracos, ajudai. A vossa força concedei.
Ao inimigo repelid, dai sem demora a vossa paz, pois tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Ó, dai-nos conhecer o Pai, vinde mostrar-nos Cristo Deus. Fazei-nos todos vos amar, a vós que de ambos procedeis. Rendamos glória a Deus o Pai, glória ao Senhor que ressurgiu. Glória ao Espírito de amor, agora e eternamente. Amém. Então, como nós estamos refletindo, estamos iniciando um novo mês e nada melhor do que agradecermos o mês vocacional que tivemos a graça de viver, mas continuemos sempre rezando, especialmente os pais em favor dos filhos, mas todo adolescente, todo o jovem, para que acerte a sua vocação, para que não inicie uma faculdade, depois desista, depois de 2 anos, 3 anos, desista para pegar outra faculdade, ou a segunda, ou a terceira, e está perdendo o seu tempo. Então, nosso agradecimento, mas também, como nós já rezamos, pedindo as luzes do Divino Espírito Santo para este novo mês, mês da Palavra de Deus. E, nesse momento, então, somos convidados a seguir pelo Salmo 23, especialmente o Salmo 23, onde nós reconhecemos que o mundo foi criado por Deus e tudo que nele existe, inclusive Deus criou a cada um de nós. E nós, então, fazemos parte deste mundo. Mas devemos, com humildade, nos voltarmos sempre para aquele que nos criou e aquele que nos conserva em nossa vida. E veja, então, o Salmo, esse Salmo 23, ao Senhor Deus pertence a terra e tudo o que essa terra, esse globo terrestre contém, seja o mar, seja os peixes, seja o vento, seja a chuva, seja as flores, enfim, sejamos nós, criaturas, que procuramos sempre louvar e agradecer e adorar o Senhor Deus. Sermos criaturas sempre voltadas para Deus, assim como a flor girassol, que para mim é um mistério, sempre procura direcionar-se em direção do sol, porque é ali que ele vai buscar mais a força, a energia. Aliás, não somente a flor, não somente o girassol, todos nós precisamos do sol, senão temos que tomar a vitamina D, mas é necessário que apanhemos o sol. Eu tenho pena de tantas crianças, coitadas, que os pais, por uma razão ou por outra, não levam a criança para apanhar um sol. O sol é necessário. Então a criança fica ali na fragilidade, qualquer lambadinha, qualquer queda, está o braço quebrado, ou a perna quebrada, ao passo que a pessoa que se alimenta com verdura, com frutas, e que se alimenta também do sol, é uma pessoa diferente, é uma pessoa que tem mais energia. Veja então aqui, esse salmo, veja, ao Senhor Deus pertence a terra, e o que ela encerra, pertence o mundo inteiro, com os seres que o povoam, que são as criaturas, todos os animais, porque Deus a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável.
quem subirá até o monte do Senhor Deus? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e é inocente o coração. Então, esse pode se aproximar e Deus o acolhe, Deus o aceita. Então, quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime, para a maldade. Deus quer que nós todos vivamos sempre na amizade e na graça de Deus. E também, lembremos-nos, estamos iniciando também, o mês de setembro é o mês da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, aquela que procuremos ler diariamente, não somente ler por ler, mas ler e refletir, meditar a palavra de Deus, fazer uma leitura orante, refletindo, rezando. Então, sim, a palavra de Deus vai não somente penetrando na nossa mente, mas vai atingindo o nosso coração e nós vamos sendo iluminados pela palavra de Deus para seguirmos sempre pelo caminho certo, pelo caminho da verdade, da justiça e da fraternidade. Então, ler com o coração e não somente seguindo mais ou menos a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus vem ao nosso encontro. E veja, o Dom Pedro II, imperador do Brasil, veja o que ele fala sobre a palavra de Deus. Ele diz: eu amo a Bíblia Sagrada, eu a leio todos os dias, e quanto mais leio a palavra de Deus, mais eu a amo. E continua ele dizendo: não entendo algumas pessoas que não amam a Bíblia Sagrada. Eu não os entendo. Não compreendo tais pessoas. Mas eu leio a palavra de Deus, eu amo a sua simplicidade, as suas repetições, as suas reiterações, e, especialmente, procuro sempre lutar, me esforçar para seguir a palavra de Deus. Faça você também um propósito de diariamente, a menos 5 minutos, ler e meditar a palavra de Deus. E aqui você encontrará sempre a luz para o seu caminho. E você mesmo verá como você, cada noite, poderá dizer para você mesmo como a palavra de Deus está me ajudando na minha vida. E ali você terá sempre um coração mais agradecido para Deus e mais agradecido em favor de todos os seus semelhantes. Aliás, Cristo Jesus nos dá um grande exemplo da gratidão. Quantas pessoas hoje em dia, filhos, netos e bisnetos, que muitas vezes não sabem mais ser agradecidos para os pais, para os avós e para os bisavós. Então, devemos sempre procurar agradecer, ter um coração sensível. E Cristo nos mostrou esse exemplo, quando, especialmente, na Bíblia Sagrada, nós lemos ali em São Lucas, capítulo 17, versículo 12 e seguintes, quando 10 ancianos, 10 leprosos, sabendo que Jesus ia passar naquela estrada,
saíram mais da mata, chegaram mais perto, mas de longe exclamaram: Senhor Jesus, tem piedade de nós. Eram pessoas ancianas, pessoas leprosas, que estavam vivendo ali na mata, porque na época a pessoa era obrigada a se afastar da família, senão seria apedrejada até a morte. Tal era o medo que as pessoas tinham, porque consideravam a lepra, a hanseníase, uma doença contagiosa. E Jesus então disse: ide, apresentai-vos aos sacerdotes. E nos diz a palavra de Deus que todos os 10 foram curados. E se você abrir São Lucas capítulo 17, versículo 17, um deles, quando se apercebeu que estava curado, o que é que fez? Os 9 correram para junto de seus familiares, com alegria, bem verdade, mas um deles fez o quê? Retornou para Jesus para agradecer. E agora em São Lucas capítulo 17, versículo 17, você vai encontrar a palavra de Jesus. E o que é que Jesus diz? Por acaso não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? E você nem é judeu, você é samaritano. E então veio ao encontro de Jesus. Jesus era judeu, tá, né? E nós sabemos que os samaritanos não se enquadravam, não se encaixavam, não se davam bem com os judeus. E esse veio agradecer. Então, como Cristo Jesus aqui nos dá uma verdadeira revelação, uma palavra para que nós saibamos sempre sermos agradecidos para todas as pessoas que nos favorecem. E caso contrário, também nem sempre podemos exigir que Deus venha ao nosso encontro. Então, e os santos sempre procuraram ter um coração aberto para todas as pessoas. E também para os pecadores. Cristo Jesus olhava muito também para os pecadores. Ali no caso que nós vimos na mensagem passada, de terça-feira, onde Jesus, por meio de Santo Ambrósio, acolheu esse pecador, Santo Agostinho, que andou por tantos caminhos perversos, e, no entanto, Cristo Jesus, ele mesmo diz: eu não vim simplesmente para os justos, mas sim para os pecadores. Há maior alegria por um pecador que se converte do que por 99 justos. E celebramos então os santos Josué, Vitório, Terenciano, Ana Profetisa e os mártires, Santo Arthur, São Patrício, São Ferganômeno e ainda Constantino. E também os santos de domingo, que gostamos de colocar sempre: São Beltrão, São Bonifácio, Papa. Aliás, por falar no Papa, rezemos sempre pelo Papa Francisco, pela sua recuperação da saúde. Em falar em Papa, lembremos-nos que os bispos brasileiros estão em reunião em Aparecida do Norte. Durante 2 anos não puderam se reunir por causa da pandemia, mas agora iniciaram ontem esse encontro, ontem, aliás, encontro da CNBB. E ainda também celebramos Santa Rosa de Viterbo, Santa Rosália, Constâncio, Moisés, Vitalício e Marcelo. Amanhã, dia 2,
em todas as igrejas, de modo geral, é celebrado o dia do Sagrado Coração de Jesus, com Santa Missa. E veja, o Papa, então, coloca para todos nós, sempre no início de cada mês, uma intenção especial, e veja a oração. Ele pede, não somente às pessoas do apostolado da oração, mas a todas as pessoas de boa vontade, onde ele reza e pede a oração. Rezemos pela abolição da pena de morte. Rezemos para que a pena de morte, que atenta contra a inviolabilidade e a dignidade da pessoa, seja abolida das leis de todos os países do mundo. Então ele pede que o Espírito Santo ilumine as autoridades para que eliminem a pena de morte em todos os países do mundo. E algumas comunicações nesse final de semana, aqui em Florianópolis, no CEAR, ou seja, no Centro de Evangelização Angelino Rosa, teve o encontro, 16º encontro da Pastoral Familiar. E foi algo maravilhoso. Umas 1.500 pessoas de Santa Catarina, do Brasil e do mundo vieram para esse encontro, que é maravilhoso, encontro da Pastoral Familiar. Nós vemos como as pessoas devem sempre dar maior valor às famílias, para que vivamos, tenhamos famílias sempre mais unidas. E também domingo tivemos a missa de ação de graça dos 51 anos do movimento Pólen. E então procuremos sempre vivenciar a nossa vida. E a todos os telespectadoras e telespectadores, nós desejamos alegria, saúde, acompanhada das mais ricas bênçãos da Trindade Santa, de Nossa Senhora da Saúde, e procuremos sempre também nos lembrar de rezar por tantas pessoas enfermas nos seus lares, nas casas de repouso, nos apartamentos, nos hospitais, enfim, tantas pessoas sofredoras, e rezemos também pelos familiares que saibam continuamente se dedicar em favor das pessoas enfermas. E, de modo especial, também agora a bênção da água que você irá tomar com muita fé e com muita devoção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima terça e quinta-feira, das 14h30 às 15 horas, se Deus quiser.